E a gente começa trazendo o assunto do dia hoje aqui para a cidade de Maringá. A Câmara de Maringá aprovou a autorização de empréstimo de 200 milhões para a Prefeitura. O projeto foi aprovado na sessão desta terça-feira por 9 votos a 5. O Legislativo recusou uma emenda da vereadora Cris Lauer, que pedia uma lista de obras a serem executadas com os recursos, para que fosse incluída no texto final. Votaram a favor da aprovação do empréstimo os vereadores Adriano Bacurau, Alex Chaves, Altamir dos Santos, Belino Bravin, delegado Luiz Alves, Dr. Manuel, Mário Verri, o Nivaldo Barres e Sidney Teles. Contrários ao empréstimo, votaram os parlamentares Maninho, professora Ana Lúcia, o Paulo Biazon, Cris Lauer, Rafael Rosa. O presidente do Legislativo, Mário Socaua, não votou como tradicionalmente faz desde o início da legislatura. Bom, em função da existência agora de uma emenda do próprio Poder Executivo, o projeto de lei exigirá uma terceira votação, que deve acontecer na sessão ordinária desta quinta-feira, dia 8. Edivaldo Magro, não sei se o senhor recorda, nós fizemos aqui até uma, vamos dizer assim, não foi uma aposta, mas nós fizemos um comentário aqui para ver quem acertaria o placar dessa votação. Se não me engano, o senhor bateu na trave. Acho que ninguém daqui da bancada acertou esse placar, porque o Maninho aqui a gente não contava com o voto do Maninho contra. É isso, mais ou menos? Eu não lembro qual foi o placar do restante da bancada, mas acho que ninguém acertou esse placar. Eu acho que o único ponto fora da curva, acho que todos aqui tinham certeza da aprovação do projeto, mas acho que o Maninho foi o único vereador que, na minha opinião, foi meio fora da curva. Os demais eram bem previsíveis. Eu tinha gravado, se eu não me engano, 9-4, ou algo assim, mas enfim, não me surpreende em absoluto a aprovação. Deixando muito claro que eu, particularmente, alguns membros dessa bancada também falaram a respeito desse empréstimo no sentido de que era importante. Eu, particularmente, não vi nenhum problema em você fazer um empréstimo, lembrando que é uma linha de crédito, vai ser acessada de acordo com as obras que a administração vai executar. Mas eu queria chamar a atenção aqui, porque o documento gerado pelo Ministério Público, na verdade uma recomendação administrativa, que lá em dezembro, quando o Mário Socal retirou de pauta, vamos deixar claro que o projeto entrou, não chegou a ir para plenário, foi retirado de pauta a propósito dessa recomendação administrativa, feita pelo Pedro Ivo Andrade, que é promotor. Então, ele elenca exatos 33 considerações para recomendar à Câmara que não executasse, levasse a plenário, considerando não só uma contestação da Cris Lauer, da vereadora, mas principalmente do Observatório Social, uma vez que não constava as obras e os valores lá apresentado pela Prefeitura. 33 considerações, bastou a Prefeitura fazer uma explicação ao Ministério Público e toda essa questão voltou a estaca zero, o Ministério Público autorizou. O que chama muita atenção é um outro aspecto. Naquele momento, o presidente da Câmara disse que a Prefeitura havia proposto uma barganha, na expressão usada pelo próprio Mário Socaua, ele disse que havia uma proposta de acordo entre a Prefeitura e os vereadores com a questão de emenda, o que é muito normal, às vezes, uma barganha nessa negociação política. E, igualmente, isso também não ficou claro agora, se isso vai acontecer ou não. De qualquer forma, vamos deixar claro, está lícita tanto a decisão da Prefeitura de avançar, quanto a Câmara avaliza essa decisão. Então, nesse momento, está aprovado, vai para uma terceira votação, porque houve uma emenda. A emenda é do Executivo. A emenda da Cris Lauer foi rejeitada. Então, sim, vai para uma terceira votação, vai ser aprovada. Vamos deixar claro um aspecto interessante. Essa é uma linha de crédito que não tem obra carimbada. É isso, Não existe obra carimbada. Esses recursos ficam disponíveis, a Prefeitura acessa esses valores, executa a obra que ela julgar necessária e oportuna, de acordo com uma
uma lista previamente divulgada, acredito que a Prefeitura vai manter. Talvez o Osés poderia até nos lembrar algumas obras que a Prefeitura vai fazer. E a explicação da Prefeitura é muito óbvia, né? Que a gente já falou muitas vezes aqui. E, em vez de complementar essas obras, porque você não pode iniciar uma obra sem a previsão da concretude dela com recurso. Então, a Prefeitura empresta, usa os recursos livres, esses recursos que são arrecadados com impostos para tocar a manutenção da cidade e outras obras assim mais urgentes, e usa esse recurso, né, desses 200 milhões para complementar, por exemplo, o eixo monumental, o centro de eventos, e não usar esses recursos que são arrecadados na chamada fonte livre. Então, vamos deixar claro que nesse momento está aprovado. SEC, acho que da terceira votação normalmente deve ser mantido o placar, não vai mudar isso. Edivaldo, e continua o processo. Vou me meter no meio da tua fala aqui para lembrar o que o prefeito falou até nessa semana, né? Foi final da semana passada? Quando iniciou? Quinta-feira da semana passada? Ele foi, acho que terça-feira. Agora então, a fala dele era que essa linha de crédito ficaria disponível para, se caso fosse necessário, ser usado, correto? Esta foi a fala dele para que se abrisse a votação dos 200 milhões de volta, que ocorreu hoje. Confirma? Foi isso mesmo? Não, foi? Exatamente. Lógico então, assim, que vai ser usado. Pois naturalmente vai ser usado. Se existe a disponibilidade, se usa. Mas o ponto está aí, sabe? Eu acho que a gente ter uma atenção aí e ver realmente aonde está sendo usado, qual é o valor que está sendo usado em cada obra, né? E se realmente vai precisar usar, não é porque então tem o dinheiro, como eu estou usando a fala dele, né? Que será efetivamente usado isso daí, porque 200 milhões é muito dinheiro, vamos combinar, né? A taxa de juros ela é menor, ela é uma prática normal em todas as cidades, é tudo lícito, como foi colocado aqui, mas são 200 milhões. Essa conta alguém tem que pagar. E quem vai pagar? Nós. Bom, eu já ouvi o prefeito falar que às vezes não chega nem a 30% desse valor que ele usaria, né, no seu mandato. Eu já ouvi outras conversas também, mas a prefeitura divulgou, inclusive a própria prefeitura divulgou a lista dessas possíveis obras, né, que o prefeito pretende utilizar com essa verba, com essa linha de crédito de 200 milhões. E as obras são as seguintes: construção do restaurante popular do Jardim Alvorada, ampliação e reforma do prédio do Hospital Municipal, reforma da UPA Zona Norte, recuperação total da área danificada da Policlínica Zona Sul, revitalização do deck do Parque do Japão, lembra que a gente falou até desse deck do Parque do Japão, revitalização do Parque Alfredo Niffler, construção do Centro de Evento Oscar Niemeyer, reforma e ampliação do Centro Esportivo do Balba Gato, reforma e ampliação do Centro Esportivo Mandacaru, também reforma e ampliação do Centro Esportivo da Vila Operária, implantação do Centro de Desenvolvimento de Vôlei de Praia, recapeamento asfáltico, manutenção de galerias pluviais, implantação da fase 2 do eixo monumental, obra de drenagem na rua Mandaguari, drenagem e pavimentação na rua Gertrude, drenagem e pavimentação na rua Isis, mais uma drenagem e pavimentação na Avenida João Pereira, ali com a rua Henrique até a Colombo, drenagem e pavimentação no Parque de TI, pavimentação asfáltica e adequação das redes pluviais da rua Fernão Dias e construção do condomínio da pessoa com deficiência. Vamos deixar claro aqui, eu vou só citar uma entre tantas obras aí, essa questão do Centro Esportivo da Vila Operária. Reforma e ampliação, só confirma para mim, porque a obra está parada há quase 3 anos, se eu não me engano, iniciada a obra da Vila Operária está abandonada. Agora, eu não entendo o que vai ser feito lá. Dar continuidade seria adequado, não a forma como a prefeitura divulgou. Lembrando também, quem conhece a João Pereira, ali no contorno Catuaí, aquela avenida que desce, essa obra virou lenda já. Então, deixar claro que não se contesta essas obras, pelo contrário, não tem nenhuma obra aí que não seja emergencial, a não ser, me desculpe, o deck do Parque do Japão. Quanto custa um deck? Eu acho que aí dá para fazer com recursos livres. Mas eu defendo, por exemplo, a obra de reforma. E aí eu vou falar ampliação do Parque Alfredo Niffler, né? Fica lá o antigo buracão, ali entre a Morangueira e a Tuiuti. Aliás, um
um dos parques mais lindos, se não o mais lindo de Maringá. Não estou fazendo concorrência com o Parque do Ingá, não, que esse é o concurso, né? Esse não está em, E o Parque do não tá em Ingá, falar discussão. nisso, E o Parque do entrou, Japão. né? Então, aquele lugar lá precisa de uma revitalização. Não se discute o rol de obras. Por favor, a gente precisa de investimento em obra, em infraestrutura urbana, obras de drenagem, pavimentação. Agora, são as prioridades, né? O que efetivamente vai ser iniciado, qual que é a obra primeira dessa relação, uma vez que já está andando algumas obras que foram elencadas E aí. começo, meio e fim, né? Pelo amor de Deus, né? Já nós temos aí o Eixo Monumental, nós temos o Centro de Eventos já em andamento. Enfim, está aprovado, segue, resta aos vereadores agora fiscalizar a aplicação e o acesso a esses recursos e que a gente pode aqui acompanhar também como jornalista. O Claudemir de Freitas, aqui do nosso chat, está fazendo uma observação interessante. Ele disse o seguinte: se a prefeitura for seguir essa lista de obras, já vai quase metade do valor dos 200 milhões. É bastante obras, não sei quanto. Se não mais. Se não até mais, né? É 65 Mas, escuta, milhões, a mais prefeitura não 50 tem faz dinheiro da em caixa? 115, né? Você E a pensar. prefeitura não tem dinheiro em caixa? Não, aí você pega do centro de eventos, nós temos aí um valor expressivo Pois é. que já vem do governo federal, né? Olha, vamos deixar claro, a gente precisa reafirmar e reforçar sempre. É uma linha de crédito. Não significa que aprovando a Câmara, o município vai lá, transfere por PIX 200 milhões para a Câmara, para a Prefeitura, e a Prefeitura começa a usar. Não. Fica lá disponível. É um capital de giro do município, vamos deixar claro, a juros aparentemente bastante É que já acessíveis para o existem município. verbas destinadas para essas obras citadas, né? Então não está saindo deste valor aí. Isso é um valor complementar, como se fosse um socorro. Exatamente. E é aí que está o prestar atenção em o que está sendo usado, o que temos de crédito e o que será usado dos 200 milhões. Então, Muito bem. Bom, já foi aprovado, né? Na primeira e segunda discussão, vai ter uma terceira. Possivelmente vai passar, né, com o mesmo placar. Agora vamos fazer o seguinte. Regiane, eu quero ouvir de você. Por exemplo, se você tivesse o poder de falar assim, ó, vou pegar esses 200 milhões, aonde você investiria esse valor aí do empréstimo? Qual obra, na sua opinião, seria utilizado esse dinheiro? Pois olha, até o Edivaldo falou sem querer aqui no Parque do Ingá, que está largado ali. Eu sei que não entra nessa lista, mas é um ponto muito importante da cidade. O que você vai citar aí para frente, o que eu vi na pauta, né, é a rodoviária. Né? A gente tem vários pontos fundamentais na cidade, onde a gente passou um ano inteiro aqui chamando a atenção, que estão passando. O que está sendo feito hoje no Eixo Monumental é muito bonito, muito legal, vai ficar muito bonito, assim espero, né? Mas para mim, Regiane, aquilo não é prioridade, né? Tem outras coisas ao redor. A gente, do básico que seja, o básico precisa estar 100% para daí você investir no enfeite, né? Vamos dizer assim, naquilo que fica bonito, naquilo que deixa bonito. Então, eu penso nisso. Assim, eu estou citando coisas aleatórias, tá? Não necessariamente que sejam usados aqui. Mas a questão da iluminação. Né? Tem lá, teve a PPP, sei lá o quê, e a iluminação? E como é que fica? Então, esses tipos de observações que a gente faz ao entorno da cidade, que eu acho que são fundamentais, que fazem falta. Edivaldo Magro, se o senhor pudesse, aonde o senhor utilizaria esses 200 milhões aí? Contorno Sul integralmente, um projeto já feito, recuando aquelas duas linhas de transmissão, uma da Copel, se eu não me engano, a outra da Eletrosul, juntando as duas linhas numa única linha, só que isso é possível, abrindo espaço para duplicação e transformando o contorno básico ali, né, a avenida principal, uma via de alta velocidade, ou, né, a velocidade que permite ali, e uma via para trânsito, né, das pessoas que fazem todas as transições ali para os bairros. Isso é fundamental. Uma administração, ou essa, ou qualquer administração, vai ter que enfrentar esse problema. E ali é sério. Talvez a principal obra hoje, depois do Catuaí, que a gente sempre fala, e não tem nenhum tratorzinho ainda lá no Catuaí trabalhando. Contorno Sul integralmente, obra difícil de ser enfrentada, complexa, mas necessária e urgente, José. E uma pena que o Contorno Sul não entrou nessa lista da prefeitura. Mas eu acredito que a obra ali de execução, com tudo que é necessário fazer, olha, eu não sou engenheiro, mas é uma obra daí para mais só para a obra do Contorno Sul. E aí você tem ainda demanda, José, que é com relação
aquelas fiação, né, aquela linha de alta tensão que tem ali, que são duas, né, e há possibilidade, isso é possível, de transformar as duas em uma, partilhar os postes ali, os superpostes, na verdade.